Vamos chamar aqui para vir com a gente a Melina Rocha, que é da FGV, consultora, analista, especialista aí nessa questão da reforma tributária, e também já está aqui com a gente o deputado Washington Quaquá, do PT do Rio, também para falar sobre esses temas com a gente. Bem-vindos, bem-vinda, Melina, bem-vindo, Quaquá. Salve, Quaquá, salve, Melina. Obrigada pelo convite. Eu queria fazer a primeira pergunta, Quaquá, se você me permite, Melina, rapidamente, porque a Melina vai explicar muito bem os trâmites da reforma tributária, mas a gente está vendo, Quaquá, uma certa dificuldade na tramitação, na votação, a pressão dos governadores, a pressão dos prefeitos. A gente até mostrou aqui a cena ontem do governador Tarcísio e o prefeito lá do sul de São Paulo chorando no ombro. Botamos até uma musiquinha, chora no meu ombro, chora e tal. E aquela imagem, do ponto de vista da comunicação, da semiologia da imagem, é muito forte. Ele usa aquela imagem para lutar contra a reforma tributária. Mas não está vendo, seu prefeito? Você tem que chorar no meu ombro para conseguir dinheiro do governo do Estado, e o governo do Estado vai perder com essa reforma. Então, eu vi que eles estão tentando embolar isso, fora o PL, que fechou questão contra a reforma, eles estão usando de estratégias que não são lá estratégias muito éticas para esse combate. Como é que está aí na Câmara? Como é que está esse combate? Como é que você de dentro do Congresso está analisando esse combate pela reforma? Eu acho que, primeiro, o ministro Haddad tem sido muito habilidoso aqui na Câmara, né? Por incrível que pareça, o Haddad, que tem aquele jeitão dele de paulistano, aí no Rio nós chamamos de Zona Sul, né? Em São Paulo não. Mas o Haddad tem tido uma habilidade imensa aqui na Câmara, é um cara muito querido hoje pelas lideranças e pelo deputado comum aqui. Então, tem uma boa vontade muito grande da Câmara para a reforma tributária. Eu acho que a articulação política do governo tem patinado em relação à Câmara, né? Isso aqui, você goste ou não goste, a Câmara dos Deputados representa todo o Brasil, né? Eu costumo falar, e já disse aqui na Câmara, que o Nelson Rodrigues dizia que os imbecis iam dominar o mundo não porque são bons, mas porque são muitos, né? E a Câmara representa o Brasil, né? De certa maneira, essa tosquice do bolsonarismo, ele representa um Brasil profundo, um Brasil desigual, um Brasil forjado na escravidão, na desigualdade, nas dificuldades do povo. Então, tem muita gente aqui que navega nisso, né? E esse Congresso, ele precisa ser ganho a maioria na concretude, deputado a deputado. Por isso eu tenho dito que a articulação política tem errado muito. É preciso aqui se liberar a emenda parlamentar, por exemplo. Você discute o grande país, as grandes questões do país, a partir das pequenas questões do deputado. Então, acho que a articulação política tem falhado muito. E ontem eu avisei ao Haddad, dizendo, olha, a coisa aqui não está boa. Os deputados estão cobrando promessas que foram feitas e não foram cumpridas pelo governo, né, de liberação de emenda, de nomeação de cargos. E aqui você tem que equilibrar entre a grande política do país, as grandes questões. Eu acho que a reforma tributária, por incrível que pareça, está madura para ser votada, né? Eu nunca vi uma boa vontade tão grande da Câmara com o governo. Eu tive ontem com o presidente Lira, justamente discutindo essas coisas, ontem no final do dia, e o presidente está absolutamente convicto da necessidade de votar, né? A reforma tributária tem sido um parceiro. Ele disse, olha, Quaquá, eu tenho conversado com muita gente do mercado, inclusive conversei com os chineses, vou marcar uma reunião com o Xi Jinping, e a China está dizendo que vai investir pesadamente no Brasil a partir da reforma tributária, que o país está esperando essa reforma tributária para o Brasil crescer, né? Então, eu acho que tem muito boa vontade aqui na Câmara. Eu creio que a gente possa votar. A articulação política do governo precisa ajudar um pouco mais, mas eu acho que tem muito crédito do Haddad e do presidente Lula aqui na Câmara para aprovar essa reforma. Sai essa semana? Você acha que vota essa semana? Hoje é um dia decisivo, né? Hoje a gente começa a votar à noite. Se tudo for organizado, eu acho que pode até amanhã, no final do dia, ou sexta-feira, a gente concluir o principal da reforma aqui. Ana. Obrigada, deputado. Eu vim agora no elevador com aquele garoto, aquele garoto do Não fala o nome, não. Não fala o nome. Aquele a gente sabe quem é. Um imbecil completo. E ele já estava dando por conta de que talvez não conseguisse votar
o voto de Minerva do CARF para o governo federal, mas eu acho que vota, acho que consegue, dando um limite, pegando só os grandes casos, e eu acho que eles estão dando por barato, vamos conseguir aprovar a reforma, eu acho. Fica aí, Quacquá, que a gente ainda vai ter pergunta para você. Deixa eu passar para a Ana fazer uma pergunta para a Melina, mas eu ainda tenho pergunta para você, Quacquá. Vai, Ana. Vamos fazendo esse bate-bola aqui, porque a gente tem a Câmara, o que está acontecendo dentro do Congresso, de uma forma geral, mas a gente tem também a sociedade civil, tem aqui de fora, que está se debatendo muito todas essas reformas que estão sendo votadas essa semana no Congresso, dessa pauta econômica. A gente trouxe a Melina, porque a Melina tem tido bastante incidência na opinião pública, nos debates sobre o porquê da necessidade de se aprovar uma reforma tributária. Então, isso que eu queria te perguntar, Melina, por que essa reforma tributária, na sua opinião, é importante ser aprovada? Quais são as suas vantagens e possíveis dificuldades também? Bom, obrigada. Bom, eu acho que o deputado Quacquá adiantou bem aqui que é a questão primeira, né, do crescimento econômico do país, né? Eu acho que o sistema atual tributário ele é tão caótico, tão complexo, cria uma enorme distorção na produção e na atividade econômica, que a reforma tributária se propõe justamente acabar com esses principais problemas, né? Então, esses problemas hoje, eles causam inúmeros custos, tanto para o setor privado quanto para o próprio poder público, né? Com litígios tributários administrativos, litígios judiciais. Então, enfim, a reforma tributária se propõe a acabar com as principais distorções e problemas do atual sistema, e com isso, né, se projeta um crescimento econômico com a reforma. Então, eu acho que a principal consequência vai ser esse crescimento econômico, porque hoje o sistema tributário é um entrave, mas além do crescimento econômico, e aí isso que é muito importante, não está tão presente no debate, nós vamos ter uma redistribuição da arrecadação em prol de estados e municípios mais pobres da federação, né? E isso ajuda indiretamente a própria redistribuição de renda do país. E também a gente vai ter uma redistribuição da carga tributária entre os setores, que vai beneficiar as famílias mais pobres, porque hoje as famílias mais ricas são menos tributadas na tributação do consumo do que as famílias mais pobres. Então, hoje a gente vai, com a reforma, vai se passar a tributar mais essas famílias mais ricas, redistribuindo a carga tributária entre os setores, mas sem haver um aumento de carga tributária global. É importante que se diga isso, né? Eu acho que tem na PEC uma trava para que não haja aumento da carga tributária, mas vai ter uma redistribuição da carga tributária entre os setores, porque atualmente nós temos muitos produtos e serviços que são consumidos prioritariamente por famílias mais pobres, né, que são muito onerados, com uma alíquota maior do que os demais tributos, enquanto outros serviços que são consumidos prioritariamente por famílias mais ricas são tributados a 5% no máximo, né? Então, quando a gente tem um nivelamento dessa carga tributária, quer dizer que o consumo das famílias mais pobres vai diminuir, vai ser mais desonerado, e o consumo das famílias mais ricas vai ser mais tributado, como deve ser, porque elas podem pagar tributo. Né? Então, eu acho que são duas consequências principais, não só essa consequência do aumento do desenvolvimento do país, do PIB, o crescimento econômico, mas também uma reconfiguração em termos de justiça federativa e social no nosso país. Quacquá, deixa eu passar a bola para você. Ontem eu estava tentando acompanhar as negociações em torno do primeiro assunto, que é o CARF. Você já mencionou que é possível que o CARF já seja votado agora. No entanto, o relatório é de um deputado do PSDB, né, um deputado que, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar. Está contemplada uma negociação com o PSDB nessa aprovação da questão do CARF, porque se ele não sair da pauta, ele tranca a pauta, né? Ao trancar a pauta, ele só não tranca a pauta para a reforma tributária porque é PEC, mas tranca para o arcabouço fiscal. Está contemplada uma negociação? Como é que estão as negociações especificamente para o CARF sair da linha, já que você mencionou o deputado cujo nome a gente não vai falar? A questão do CARF é importante, porque todo o arcabouço fiscal, que foi uma obra muito bem feita pela Fazenda, ele prevê uma arrecadação, para ele funcionar, ele prevê uma arrecadação extra de 100 bi, em torno de 100 bi. Então, esse instrumento de resolução das pendengas ali do CARF, eles podem dar aí 20, 30 bilhões
ao governo. Isso é importante. Eu já ouvi falar em 50 bilhões já foi o número que chegou. 50 é possível, vamos lá, que na pior das hipóteses, 20, 30, o que já é 1/3 da meta de arrecadação. É uma coisa grande que retira das grandes empresas para redistribuir no investimento, no emprego, nas políticas sociais, etc. Então, é política de redistribuição de renda e riqueza e desenvolvimento na veia. Então, isso é um ponto inegociável e fundamental. Nós podemos negociar qual o valor que vai pegar, que as dívidas menores podem sair, mas as grandes dívidas dos grandes devedores, né, dos grandes problemas de resolução fiscal, nós temos que pegar no CARF. Eu acho que tem maioria na Câmara. Assim, eu tenho me batido muito em relação a isso, tenho avisado ao presidente Lula, ontem mesmo mandei recado para o chefe de gabinete, a Câmara quer compor maioria com o governo. Nós precisamos entender o seguinte, nós estamos num presidencialismo de coalizão, né, um semi-parlamentarismo, seria um exagero um semi-parlamentarismo, mas a Constituição de 88 construiu um arcabouço jurídico brasileiro, institucional brasileiro, em que a Câmara tem um papel muito grande, as de vereadores, as Assembleias Legislativas e a Câmara Federal. O presidente Lira, olha, o Estadão disse que eu sou base do Lira. Ontem, para ir no gabinete dele, eu nem sabia onde era o gabinete, eu nunca fui lá, não tenho um cargo, não preciso dessa desgraça aqui, eu faço política no Rio, faço política em Maricá e vou voltar a ser prefeito. Então, meu interesse aqui é porque nós não podemos, pelo menos a esquerda não pode deixar esse governo Lula entrar na política errada de aliança no Congresso feita por Dilma, que acabou no impeachment entregando o Brasil à direita. Esse governo precisa ter maioria na Câmara, e dá para fazer maioria na Câmara. O presidente Lira quer ajudar a ter maioria, o Centrão quer entrar para o governo. O Centrão, eu me lembro que perguntaram uma vez ao Tancredo se o PSD, na briga entre os militares e Jango, se o PSD era de direita ou de esquerda, e ele disse, entre a Bíblia e o capital, o PSD fica, minha filha, com diário oficial. Então, nós temos condições de fazer maioria, de construir maioria aqui na Câmara para aprovar as grandes pautas nacionais, como a reforma tributária. Depois vai ter a segunda, que a Melina disse, a segunda fase da reforma tributária. Agora é um imposto que despenaliza os pobres. Já essa reforma despenaliza os pobres, que pagam tanto quanto ou mais, na verdade, pagam mais do que os ricos. Né? A próxima fase é a tributação progressiva na renda, né? Retirando parte da renda absurda dos multimilionários e redistribuindo renda no Brasil. Nós não vamos construir o socialismo de uma hora para outra, nem no Congresso, nem no decreto, mas nós podemos construir um país mais justo a partir de um pacto aqui na Câmara. E para fazer isso, tem que fazer real política, tem que construir maioria no Congresso. Muita gente me perguntou aí, Ana, antes de você passar a pergunta para a Melina, por que eu não falo o nome do deputado que o Quaquá acabou de encontrar no elevador. Eu vou até falar que é o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas, porque é um sujeito desprezível, que fez aquela grosseria com a peruca, mais do que grosseria, crime, né? O Jean falou sobre ele ainda há pouco, usando aquela peruca loura lá no debate lá na Câmara para hostilizar, né, a comunidade trans. Eu até queria perguntar ao Quaquá, quando você encontra com um sujeito desse no elevador, como é que você consegue? O que você faz? Qual é a tua estratégia quando você encontra um sujeito desprezível como o deputado Nicolas? Eu estou sendo processado aí porque xinguei os caras dos bolsonaristas. Eu sou pouco educado. Já que eu nasci na favela, até estudei um pouco, mas nasci na favela, mas a favela nunca saiu de mim. Então eu não tenho muita paciência com esses palhaços aqui da Câmara, a gente que vai, eu costumo brincar, são os golfinhos que vão para o plenário para dar cambalhota para receber uma sardinha da rede social. Esse tipo de gente, eu tenho pouca paciência para... Eu converso com todo mundo, gente civilizada, fui quase execrado por parte da esquerda porque tirei foto com o Pazuello, que tem lá seus problemas quando foi ministro da Saúde, sim, mas que é um cara civilizado, que você conversa sobre o Brasil, nós estamos discutindo integração latino-americana, papel do Exército nessa integração latino-americana, mas uns caras como esse, uns bobalhões como esse, esses meninos são... tem larga literatura sobre o fascismo, na psicanálise, Erich Fromm, Freud,
Reich já explicou esse tipo de gente, que é um bando de gente com sexualidade mal resolvida, que não gosta de mulheres, de homossexuais, porque tem a sexualidade mal resolvida. Devia resolver a sexualidade primeiro, antes de atacar os outros, enfim. Seres desprezíveis e gente desse quartel do século em que a rede social e a imbecilidade tomou conta da sociedade. Isso, é por isso que eu e Jean não queríamos falar o nome para não dar cartaz para essa gente. Ana, sua pergunta, por favor. Muito bom. A gente vai complementando aqui a análise trazida lá do ambiente do Congresso, pelo deputado Quaquá, com uma clarividência assim, que a Melina tem também não explicar para a nossa audiência o que são essas mudanças, porque, como ela mesma disse, é um sistema complexo nessa nossa trama tributária. Tem se falado muito, Melina, em que essa reforma ela é marcada pela simplificação, pela unificação. Queria que você falasse sobre isso para a nossa audiência. O que é essa simplificação, essa unificação? E o que é o IVA? E qual será o modelo de IVA que deve vir aí a partir dessa reforma? Tá, certo. Hoje nós temos a nossa tributação sobre o consumo fragmentada entre os entes, então nós temos diversos tributos que, na verdade, tributam quase a mesma coisa, né? Então, nós temos na esfera federal PIS, COFINS, IPI. Então, na esfera federal, a reforma propõe em eliminar PIS, COFINS e transformar numa CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que seria um IVA federal, e transformar o IPI, que hoje tem uma base ampla sobre muitos produtos, em um imposto seletivo que teria somente a tributação, incidiria somente sobre produtos que façam mal à saúde ou ao meio ambiente. E, ao mesmo tempo, hoje nós temos na esfera estadual e municipal o ICMS, que tributa só mercadorias, e o ISS, que tributa só serviços. Então, a ideia com a reforma é transformar esses dois tributos, né, em conjunto. Então, você amplia a base para mercadorias e serviços num único só tributo, porque não faz mais sentido, principalmente agora na nossa economia digital, você fazer a discussão entre o que é mercadoria e o que é serviço, né? Se o STF discutiu, o software é uma mercadoria ou um serviço. Esse tipo de discussão só cria custo, litígio, insegurança jurídica, tanto para os contribuintes quanto para os próprios entes. Então, a ideia é juntar essas duas bases no imposto sobre valor agregado, que vai se chamar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, no nível dos estados e municípios. Então, esse modelo IVA, que vai ser implementado de forma dual, né, ou seja, vão ser dois tributos harmonizados, com as regras praticamente idênticas, mas separados em termos de administração, né, então o IVA federal, o IVA dos estados e municípios, ele é um modelo que está presente em 174 países do mundo. Então, pela ONU, a gente tem 193 países no mundo todo. Desses 193, 174, então 90% dos países adotam esse modelo, justamente porque ele é o melhor modelo para tributar o consumo, né? O mais eficiente, o que gera menos distorção. Então é isso que o Brasil quer adotar, não é nenhuma jabuticaba, não é nada inovador, pelo contrário, nós estamos trazendo para o nosso país um tributo que internacionalmente é aplicado por quase todos os países, né? Então é muito importante essa simplificação, porque a gente vai eliminar uma série de tributos que são extremamente distorsivos, que geram cumulatividade. Então, todos esses tributos que eu falei, eles têm cumulatividade. O que é isso, né? Eles não permitem o creditamento no meio da cadeia para certos insumos, né? Então, energia elétrica, por exemplo, que não é... A energia elétrica que não é utilizada na fábrica, o imposto não gera crédito. Então, toda essa cumulatividade de restrições ao crédito aumenta o preço dos nossos produtos, aumenta o custo para exportar, por exemplo. Então, o Brasil perde muito com isso, por conta desses tributos atuais que são muito, muito distorsivos, cumulativos, enfim. Então, o IVA, ele promete, né, ele vai fazer isso com a reforma, vai desonerar a cadeia produtiva, os investimentos, justamente porque vai dar crédito sobre tudo que é pago no meio da cadeia. Todo o IVA que será pago, seja na energia elétrica, seja sobre os investimentos, bens do ativo fixo, vai dar crédito, né? De modo que isso vai fazer com que o preço final, que hoje tudo isso é custo, esse imposto é custo, o preço final vai ser eliminado todo esse custo do resíduo tributário na cadeia, que a gente chama por conta dessa cumulatividade. Então, a gente vai ter um impacto de diminuição dos preços
por conta dessa eliminação da cumulatividade. Então, vejam, é importante que se diga, eu quero voltar a falar, porque o Jean, eu estava escutando ele falou muito em desinformação, né? E aí foi colocado na semana passada que a cesta básica vai ter um aumento de 60%. Então, assim, eu queria deixar claro que esses cálculos que foram feitos pela Abras não são verdadeiros, eles foram feitos de uma forma muito descuidada, colocada no debate de forma muito descuidada, e não é verdade que a cesta básica vai ter aumento como eles estão colocando. Nós temos um outro estudo que também foi divulgado, inclusive ontem, por um amigo meu, Eduardo Fleury, um economista, que fez estudos muito sérios pelo Banco Mundial, e ele coloca que, com a alíquota reduzida que está sendo proposta pelo relator, vai ter uma diminuição do preço da cesta básica em 1,7%. Então, é mentira que vai aumentar a cesta básica, é mentira que vai ter aumento de 60%, e, na verdade, com o modelo que está sendo proposto e colocado em votação, a cesta básica vai ter uma diminuição de 1,7%, justamente por conta disso que eu expliquei, né? Porque hoje nós temos, quando a gente compra qualquer produto no supermercado, não é só a alíquota ali que está sendo aplicada na hora, né? A alíquota de 18%, por exemplo. Vem todos os tributos da cadeia anterior, desde o produtor até a distribuidora, até o produtor, que foram se acumulando nesse preço. Então, o preço que a gente paga tem muito tributo embutido que os empresários anteriores na cadeia não puderam se creditar. Então, esse cálculo que foi feito pela Abras não levou em consideração todo esse resíduo tributário das etapas anteriores, e por isso que ele é tão... esses números não são verdadeiros. Isso que eu queria deixar claro, que a desinformação é muito presente agora nessa reta final da reforma tributária. Muito bom você explicar isso, Melina, porque esse era um dos fortes argumentos daquelas pessoas que são contrárias à reforma tributária. Um outro argumento que talvez você pudesse rapidamente nos explicar é como é que a gente responde a estados e municípios quando eles falam, que vão perder a autonomia, e os municípios principalmente dizendo que vão perder a arrecadação por causa da fusão do ISS com o ICMS. Como é que a gente responde essas duas questões? Bom, a primeira coisa, como eu expliquei, vão ser 2 tributos totalmente separados. Então, ontem o deputado Quaquá até assisti à sessão da Câmara e eu vi que a maioria dos deputados que estavam falando contrariamente à reforma, eles colocavam a questão de que, os estados e municípios vão ficar dependentes da União, né? Porque agora a União vai arrecadar e repassar para os municípios. Não é verdade. Porque a União não tem nada a ver com esse tributo dos estados e municípios, ela não vai participar desse tributo, ela vai ter o tributo separado dela, que vai ser administrado pela Receita Federal, não vai arrecadar qualquer recurso que é dos estados e municípios. Então, outra desinformação que está sendo colocada, não é verdade que a União vai repassar dinheiro dentro desse IBS para estados e municípios, porque a União não faz parte. Dentro do IBS, o que está sendo proposto é o tal do Conselho Federativo, né? Então, esse Conselho Federativo vai ser uma entidade que vai servir para administrar, como se fosse um banco, administrar de forma centralizada e integrada esse tributo, porque ele é compartilhado entre os 27 estados e 5.570 municípios. Então, é preciso ter essa entidade para receber os recursos dos contribuintes e repassar para os estados e municípios de destino, porque agora o tributo vai ser no destino, onde está localizado o consumidor, não mais onde está localizado as empresas. Por isso que eu falei lá no início que vai redistribuir a arrecadação para estados e municípios mais pobres. Então, esse ente só vai cuidar do programa, né, de Excel, digamos assim, né, é um banco, ele recebe o recurso e vai distribuir. Então, os estados não perdem autonomia nenhuma, porque simplesmente essa entidade está fazendo a administração e distribuição dos recursos. E a entidade ela é formada pelos próprios estados e municípios em conjunto, né? Então, é importante que se diga que não há perda de autonomia, como o governador Caiado colocou que não vai viver de esmola, de repasse, não é disso que a gente está tratando no Conselho Federativo. Como eu falei, o Conselho Federativo é só uma gestão dos recursos para que essa gestão seja eficaz e os estados não dependam um dos outros nesse repasse. Então, é muito importante essa entidade do Conselho Federativo para operacionalizar esse tributo no nível estadual e municipal.
São Paulo, né, veio com uma proposta, mas agora parece hoje de manhã já mudou, já está apoiando o Conselho Federativo, mas tinha colocado umas questões com relação ao Conselho Federativo e colocou que uma Câmara de Compensação seria melhor. Só que uma Câmara de Compensação, eu queria deixar claro que o que aconteceria? Cada estado arrecadaria, entraria o dinheiro para o Tesouro, e depois cada estado e município teria que repassar um para o outro, para o destino da operação. Então, vejam que complicação, que insegurança jurídica, que conflito federativo que esse tipo de modelo iria criar. Né? Então, é por isso que um conselho centralizado é que é mais importante e necessário na reforma tributária. E aí, só respondendo a sua última pergunta, Felipe, com relação a que alguns municípios estão falando que vai ter perda de arrecadação, né? Foram feitas até pelo Sérgio Gobetti, que é um pesquisador do IPEA, que hoje está cedido à Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Ele fez vários estudos de impacto federativo com a transição de 40 ou 50 anos, né? Que essa transição ela é justamente necessária, é uma transição pros entes federativos, não tem nada a ver com o contribuinte. Ela é necessária para gradualmente transferir a arrecadação da origem para o destino, né? Porque senão, se fosse de uma hora para outra, alguns estados e municípios teriam alguma perda de arrecadação. Então, o Gobetti, ele calculou como é que seria, ao final desse período, a arrecadação dos entes. Conforme os cálculos do Gobetti, que, de novo, é um pesquisador super sério, ele, ao final de 40 anos, nenhum estado perde arrecadação com essa transição e 98% dos municípios ganham ou mantêm a arrecadação. Então, vejam, 98% dos municípios não vão perder, há 2%, que, obviamente, hoje o ISS, que é o tributo municipal, 40% da arrecadação do ISS é concentrada em três cidades, né? Então, assim, nós temos 5.570 municípios hoje no Brasil, e só três cidades correspondem a 40% da arrecadação de todo o ISS que se arrecada. Então, é um tributo hoje muito concentrador, em cidades, em capitais grandes, mas ele não é um tributo que promove a redistribuição de renda no nosso país, que é tão desigual. E o IBS, justamente no destino, vai transferir um pouco dessa concentração de renda em certas cidades para cidades menores. Então, obviamente que no final e as capitais, principalmente São Paulo, né, que está aí reclamando, São Paulo, que concentra muito o ISS, está reclamando que vai perder receita, mas esses cálculos do Gobetti mostram que mesmo São Paulo, ao final do período, não perderia receita. Então, é importante que se coloque esses cálculos no debate. Cocó, as informações chegam lá na Câmara? O prefeito desembarcou aqui segunda-feira, né? O prefeito de São Paulo já desembarcou em Brasília segunda-feira. Né, Felipe? Aí não sei o que você quer perguntar para o Quaquá, mas eu ia perguntar também para o Quaquá isso. Por que os governadores e os prefeitos dessas grandes cidades estão nessa pressão, nessa chantagem toda com a reforma? Né? Até porque o Quaquá foi e vai voltar a ser prefeito, sabe muito bem o que é o imposto municipal e como é que é esse tributo. Eu queria saber isso, se essas informações que a Melina traz com pesquisa, né, da academia, com fidedigna, se chegam aos deputados, ou se a fake news continua imperando. Não, assim, de um lado, a desinformação total que a Melina tem dito. Né? A gente da bancada do PT tem tido há meses conversas com o Haddad, portanto, a gente tem conhecimento dos detalhes da reforma. De fato, uma boa parte dos deputados não tem. Né? Por exemplo, a notícia de que a cesta básica iria aumentar, aquela primeira notícia da Associação de Supermercados, ela realmente bateu pesado aqui na Câmara. E foi uma conta absolutamente mal feita, porque a Melina explicou bem, todo o conjunto da cadeia de produção é desonerado. Então, aquela conta não fecha, uma conta mal feita. Né? E você ainda tem mais uma questão, o crescimento econômico que a reforma tributária ensejará, ela, inclusive os municípios que hoje podem perder pouco, isso será compensado com o crescimento econômico. Né? Então, é óbvio que toda grande mudança, e essa é uma grande mudança, a mudança direta na vida das pessoas, se você for comprar um produto, você vai sentir essa mudança, então é muito profunda
essa reforma tributária. Aliás, a reforma que a Constituinte de 88 não fez, né? Então, é uma reforma profunda. O governo Lula deixará, e o Haddad e o governo Lula deixarão esse legado para a sociedade brasileira. E vai haver um crescimento econômico grande com a reforma tributária que vai compensar as eventuais e pequenas e restritas perdas que inclusive, os estudos técnicos mostram, né? Então, eu acho que aqui, prefeito e governador sempre chora. Não há ninguém satisfeito nunca. Sempre que ele quer tirar um nacozinho, ele tira. Agora, do ponto de vista dos governadores, eu fui na reunião ontem dos governadores do Sul e do Sudeste. O clima era absolutamente positivo e de apoio à reforma. Obviamente, cada um quer puxar um pouco, mas nesse caso dos governadores, eu nem vejo grande problema, porque a grande discussão deles é em relação à governança do imposto deles, né, da parte do IVA que é deles. Então, a grande disputa é para onde vai, quem governará, como é que vai ser o conselho, como vai ser a redistribuição. Do ponto de vista do mérito da reforma tributária, eu acho que com os governadores está pacificado. Alguns prefeitos, por desentendimento, por ignorância no bom sentido da palavra, ou por, de certa maneira, algum oportunismo, tem um pontinho aqui, um pontinho ali. Mas eu acho que não afeta a boa vontade da Câmara em votar a reforma tributária. Eu, particularmente, que circulo muito aqui, converso com todo mundo, eu não sou um deputado de esquerda que só circula entre a esquerda. Hoje, por exemplo, tem a quarta lá na minha casa, que são os jantares na minha casa, vai de pastor evangélico, olha que eu ainda me empurro um vinho no pastor evangélico, e do pastor evangélico ao Pazuello, que é meu amigo. Entendeu? Então, eu converso com todo mundo e acho que tem uma boa vontade geral de aprovar a reforma tributária. Isso é um legado que o nosso presidente Lula e o nosso ministro Haddad deixarão para o Brasil. Obrigado, Quaquá. Obrigado, Melina. Muito bom ter vocês aqui. Foi esclarecedor, né, Ana? Esclarecedor ter vocês aqui. Eu queria deixar registrado que Maricá tem o Hospital Ernesto Che Guevara, que leva o nome do meu filho, que se chama Ernesto, em homenagem ao Che. Bacana. E eu quero um dia lá levá-lo para visitar o hospital, só para ele tirar uma foto ali na frente. Está vendo, meu filho? Esse homem inspirou o seu nome. Quero levá-lo lá. Eu quase morri do Covid, graças a Deus me curei no Hospital Dr. Ernesto Che Guevara. Fiquei 16 dias internado no Dr. Ernesto Che Guevara. Muito bom, muito obrigada, deputado Quaquá, muito obrigada, Melina, pelos seus esclarecimentos. Obrigado. Com certeza, quem assistiu saiu entendendo um pouco melhor, porque não é simples, é difícil mesmo o entendimento, né, de quem não está nessa área, né, tributária. Então, com certeza, esse conteúdo que nós produzimos aqui hoje vai servir para melhorar o debate, para que a gente tenha mais propriedade desse tema. Obrigada e até mais. Até a próxima, a gente vai chamar depois para outras oportunidades. Tchau, obrigada, gente.